Antes de mais nada, eu vou apresentar para vocês um videozinho que eu preparei para vocês, né? Eu não sei se vocês estão habituados à animação. A gente pega o que mais nos agrada do nosso trabalho para apresentar para as pessoas e eventualmente conseguir um trabalho ou eventualmente fazer alguma apresentação, né, e tudo mais. Fiz aqui um filme rapidinho. Woods é o estúdio que eu tenho com mais um sócio. Nós dois somos animadores e ilustradores, né? Então, assim, todas as animações que vocês estão vendo aí foram feitas em Doom, né? A animação geralmente é a animação de cutout, ou seja, é uma animação econômica, né? Que é voltada mais para uma produção em linha, né? Uma produção mais rápida, você tem uma redução de custos e tudo mais. Também tem algumas animações que são no modo tradicional de animar, né? O famoso quadro a quadro e tudo mais, mas obviamente sem uso de papel, sem uso de recursos, só com uso de recurso digital. Então, assim, quando a gente fala de animação, a primeira coisa que a gente tem que falar, assim, tem que gostar muito de desenhar. É desenho, não importa se você vai fazer uma animação em 3D, se você vai fazer uma animação em cutout, se você trabalha desenhando, se você pensa o desenho, a sua animação vai acabar sendo sempre um pouco superior à das pessoas que eventualmente não têm vontade, não gostam, não têm prazer nenhum em desenhar, né? Então, assim, geralmente o cara, putz, gosto muito de animação, mas eu não gosto muito de desenhar, tal. Quando começa a animar, sempre acaba trazendo esse prazer, né, de desenhar, até porque é aquela coisa, você vai fazer, por menos que você gaste tempo desenhando, se você for fazer uma animação tradicional, 12 quadros por segundo. Cada segundo de animação são 12 desenhos que você vai ter que fazer, né? Então, o desenho é a principal ferramenta do desenho animado, tá? Eu gosto de colocar essa imagem aqui, porque como eu sou arquiteto, né? Então, o meu trabalho no ramo de desenho animado começou pela curiosidade, né, e usando a linguagem projetual da arquitetura, né, porque o desenho animado não é uma coisa que você vai sentar e desandar, fazer, tem uma série de regrinhas, uma série de coisas que é bem interessante você pensar antes, né, de começar a fazer qualquer coisa. Obviamente que você vai fazer uma coisa experimental, até se vocês olharem no vídeo tem uma coisa ou outra que é mais experimental, para você ver a técnica e tal, todo mundo faz, né? Mas se você vai entrar numa produção de fato, é sempre legal você ter esse olhar mais pragmático, né? Esse olhar mais voltado para o que eu vou fazer agora, né? Então você para e pensa e depois você executa. Até porque, como eu disse, você vai fazer um filme de 1 hora, são na base de 80 mil desenhos, né? Então, pô, imagina se você errou 10 minutos que seja dessa animação, sem projetar nada, 10 minutos que seja são 14 mil desenhos, por exemplo, né? Então, é uma coisa que vale a pena parar para pensar. Então, não que eu diga assim, todos vocês querem fazer desenho animado, vão lá, façam arquitetura, né, ou façam design. Não é isso, mas tem que ter esse pensamento
de que não é uma coisa 100% artística, é uma arte aplicada. É uma arte aplicada, então, como todas as outras, é interessante você ter essa balança, né, do experimental com a execução. Né. Aí, hoje a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouco do Toon Boom, né, não gostaria de usar o Toon Boom como a base da nossa conversa, porque, assim, o tema que eu dei para a palestra seria a velocidade na produção, né, então, na minha opinião, seria a melhor ferramenta, tá? Obviamente, como todos os softwares, e até não sei se vocês estão habituados a softwares de animação, de forma geral, mas software de animação dá pau pra caramba. Então, não tem onde você fugir. Apesar que, recentemente, com as atualizações do Toon Boom, eles estão se especializando cada vez mais, está ficando bem bacana, assim, de trabalhar com o Toon Boom. Eu não consigo mais trabalhar com Flash, por exemplo. Se o cliente pede, faz uma animação que eu vou fazer uma interação, tá bom, eu faço um Toon Boom, exporto para o Flash, faço alguma correçãozinha, caso tenha, sempre tem, o Flash deixa de ler alguma coisa ou outra, aí ele vai lá e programa no Flash. Não é o meu papel programar no Flash, tá? Bom, então, a gente vai falar, eu vou falar um pouco da estrutura da produção do desenho animado, né? Que, uma estrutura de forma geral, seria mais ou menos isso. Você tem o produtor, que é o cara que traz o dinheiro para a produção, né? Que é o cara que corre atrás de patrocínio, ou tira do próprio bolso, ou arruma onde divulgar esse desenho animado. O diretor, que geralmente é o dono da ideia, e geralmente é o cara que vai fazer com que esse trem todo ande no trilho. Né? Então, o diretor tem um papel extremamente importante. Pode ser até que o diretor não esteja lá desenhando o tempo todo, não esteja lá trabalhando minuciosamente como ele quer que o ator faça a dublagem, mas ele é responsável para que esse trem não saia do trilho. Tá? Aí você tem o roteirista, que é um trabalho que, no caso do desenho animado, ele não é mais importante que o storyboard. Tá? Às vezes as pessoas definem muito o desenho animado no storyboard. O border, né, o storyboarder, ele é o artista que ele estaria quase ali como diretor. E o trabalho dele, muitas vezes, altera um roteiro, né? Justamente por conta de o cara pegou aquele texto, visualizou, botou no papel e falou, cara, isso não vai funcionar, vamos fazer de novo. E aí nessa parte aí existe muito faz e refaz, né? Você tem o diretor de arte, os designers, que são responsáveis pela aparência do filme, né? Os atores, que são responsáveis pelas vozes dos personagens. Eu coloco aqui os atores antes do diretor de animação, por quê? Porque não é o diretor de animação que vai fazer com que o ator atue de uma determinada forma depois da animação estar pronta, né? O ator atua do jeito que o diretor quer, e aí depois o animador cria a ação em cima daquilo que ele está ouvindo, né? Dessa forma ele consegue criar um sincronismo de lábio e tudo mais, e fazer com que a animação fique de acordo com aquilo que o ator criou para o personagem. Muitas vezes o ator no desenho animado acaba mudando muito a personalidade de um personagem, né? Assim como acontece muito em filmes, né? Não sei se vocês sabem, mas aquele filme Madagascar, o rei dos bichinhos lá, eu não lembro o nome. Lêmures. Dos lêmures, isso. O rei dos lêmures, ele era para ser um personagem, um fantoche do vizir dele ali, né, que era o Maurice. Maurice era para ser mais importante do que o rei, né? E aí eu acho que foi o Alec Baldwin que fez, eu não tenho certeza quem foi o ator que fez o personagem do rei. E aí o cara fez uma interpretação tão forte para esse personagem que a galera catou e falou assim, Maurice, Alec Baldwin, vamos lá, né? E esqueceram do Maurice, e eles diminuíram o Maurice, tanto que no segundo filme, eu assisti alguns trechos só, não assisti o filme todo, mas o rei é impressionantemente bom, assim, né? O Maurice ficou completamente em segundo plano,
Por quê? Porque o ator foi lá e mudou a cara do personagem, e aí o diretor falou, meu Deus, vamos embora, né? E aí por isso ele acabou se sobressaindo, e hoje acho que aqui no Brasil é o Guilherme Briggs, né, que faz a dublagem dele. E o Guilherme Briggs é conhecido pelo Padrinhos Mágicos, ele é o de Cabelo Verde, o Cosmo, Freakazoid, então assim, são personagens sempre muito malucos, né, personagens sempre destacados na animação. Justamente cataram ele para fazer o rei por conta do Alec Baldwin que fez. Acho que se eu não me engano, o Alec Baldwin que fez. Depois eu posso corrigir. Geralmente a animação primeiro e depois vem a voz? Não, a voz vem antes. A voz ela vem logo depois do storyboard. Porque o border, o que acontece? O border ele faz um pitching, né? O pitching é uma atuação do border de frente com o diretor e produtor, e provavelmente uma mesa enorme de pessoas e tal. E o que o border faz? Ele atua do jeito que ele imagina que aquilo vai acontecer, né? Então você vê o border agindo assim, é impressionante. Parece realmente que o cara é um ator, sabe? E ele apontando assim, aqui o cara vai fazer isso, não sei o que, né? Então é bem maluco, assim. Aqui no Brasil não acontece muito disso porque o pessoal não tem essa interação forte, né? O papel do diretor ainda é muito pesado, né, em relação ao resto da produção. O diretor ele costuma ser uma pessoa muito mais egocêntrica, né? Por mais não egocêntrico que o cara seja, se você olhar como ele produz, é do jeito que ele produz, não é uma equipe, né? A gente está engatinhando muito na animação, assim, na produção geral, né? A gente tem coisas muito boas, mas sei lá, nos últimos 10 anos foram produzidos talvez 10 longas-metragens, sabe? O cinema brasileiro deu um boom, mas o cinema de animação não foi junto. Apesar do cinema de animação ter assim, nomes, por exemplo, o diretor da Era do Gelo está lá fora, mas ele está lá fora, entendeu? Ou você tem, por exemplo, o Ennio Torresan, que é um border assim, de muito renome lá fora. Ele está co-dirigindo um filme aqui no Brasil, mas ele está lá fora, entendeu? O trabalho dele é lá, ele deu na mão de um cara aqui para cuidar do filme dele e tal. Então assim, é um mercado que ainda não tá assim, bombando, mas não tá ruim, sabe? Tá indo pro caminho bom. Tem muita produção de curta, né? Muito curta e curtas excelentes. Com essas leis de incentivo, tem muitos curtas bons. E os diretores que conseguiram sobreviver assim, a década de 90, né? Década de 2000, do ano 2000, eles estão fazendo coisas excelentes hoje, né? Você vê o Alberto Avelar, você vê o Andrés, você vê tem um diretor bom pra caramba aqui em São Paulo, que eu esqueci o nome dele agora, mas eles são excelentes, assim, né? Eles são pessoas que têm executado trabalhos muito bons, né? Se vocês acompanharam na TV Cultura, teve o ano passado, retrasado, o Anima TV, é um projeto da TV Cultura, com parceria com o Ministério da Cultura, fazendo séries de animação, né? Então eles fizeram 18 pilotos, aí dos 18 pilotos, 2 puderam fazer 3 episódios, e esses 2 que fizeram os 3 episódios agora estão vendendo os 3 episódios e mais, sei lá, 40 episódios ou 39 episódios para completar uma série de 52, né? Então eles estão fazendo isso para vender para fora. Então conseguiram realmente subir, né, nessa escada e assim, são diretores novos até. Eu cheguei a trabalhar com um deles no Rio. O cara novo, o cara tem a minha idade, assim, 29, 30 anos agora, e ele tá com uma produtorinha, tá trabalhando para o Maurício de Souza e fazendo projetos para vender para a Cartoon Network, entendeu? Então, e ele ganhou em cima desse Anima TV. Então, assim, existe saída para isso, né? Mas ainda assim, o grande forte é a publicidade. Publicidade, institucional, ainda é o mercado mais forte da animação no Brasil. Sempre foi publicidade, né? Agora o institucional também está pegando bastante, né? O diretor de animação geralmente é um cara que cuida para que toda a animação, a animação, quando eu falo animação,
personagens e coisas se mexendo, né? Todos os elementos que se movem. Ele não cuida da história, quem cuida da história é o diretor. Mas quem cuida da animação, para que o diretor não tenha que se preocupar mais com essa coisa, seria o diretor de animação. Aí tem os layoutistas, que são as pessoas que montam as cenas para os animadores. São os animadores, os calquistas, que são os finalizadores, fazem as linhas, coloristas, compositores e efeitos, o cameraman, músicos e editor. Né? Aí no final chega o editor, monta todas as ceninhas, coloca a trilha sonora, bota a voz em alta resolução, né? Deixa o filme rodando e aí só entrega para a TV ou para o cliente, etc. Né? Isso é a estrutura básica do desenho animado, assim, você não vai fugir disso. Você pode, eventualmente, ser o diretor e o roteirista, mas você vai fazer um roteiro e você vai dirigir. Né? Mas a estrutura básica é essa. Aí, quando a gente fala de animação digital, essas profissões aqui eu costumo descartá-las, mas não descartar como processo produtivo, mas sim, por exemplo, com a produção digital, muitas vezes o storyboarder ele otimiza tanto o trabalho dele, por exemplo, que ele já cria o layout para o animador. Né? Ele já entrega para o animador o desenho quase já no model, já o layout bonitinho e tal. Assim como o animador pode pegar, como vamos supor, o designer cria os personagens, o animador não precisa desenhar os personagens de novo. Né? O designer cria o personagem, ele é um marionete digital, e aí o animador ele pega esse marionete e monta a cena em cima do layout do border. Então você acaba diminuindo etapas, né? Comendo algumas etapas. Né? Então, por exemplo, o finalizador. Uma vez que o designer entrega para o animador o personagem pronto, só todo recortadinho, picadinho, e aí o animador mexe as pecinhas, quase como um stop motion, né? Então o finalizador ele deixa de existir. Né? Eu falo que essas 5 etapas aí acaba ficando para o estagiário ou para o novato, né? Que é o cara que está começando, que ele vai aprender, porque pegar uma cena e acertar o multiplano e criar a filmagem, você não precisa mais de um cameraman para isso, né? Aí na pior das hipóteses, se você ainda faz a animação no papel, mas está escaneando e passando por tudo, você vai precisar de um cameraman, você vai precisar de um carinha sentado no scanner apertando um botãozinho, entendeu? Então, você come uma série de etapas, né? Hoje em dia, por exemplo, no Canadá, os animadores de efeito e de composição são os mesmos que animam os personagens, né? Eles fazem produções todas assim. O diretor ele liga para o animador e fala: ó, cara, tem 10 cenas aqui para você, uma com efeito, uma com um personagem, uma com 10 personagens, uma só de câmera, top, se vira. O cara abre e faz aquele tempo e recebe pelos segundos que ele terminou. Né? Então, agiliza muito o processo. Além do que, você pega um arquivinho e manda pelo Usenet da vida, né, um ForShare da vida, o cara baixa no computador dele, no software dele, e acabou. Né? Então você agiliza bastante. Aí, eu gosto de fazer um parâmetro, uma comparação, assim, eu chamo a animação de longa-metragem, animação de cinema, eu falo que é a parte da arte, a parte artística, que as pessoas ainda, principalmente na França, no Japão tem uma coisa que eu acho interessante, que eu assisti uns vídeos recentemente, assim, falando sobre animadores japoneses, e lá não é assim, você tem um animador, você tem um intervalador, que é um cara que está aprendendo a ser animador, né? Você tem um finalizador, que é o cara que desenha bem pra caramba, mas ainda não pegou o esquema do timing da animação, né? Isso nos Estados Unidos é assim, você tem um animador que faz as cenas, as poses principais, depois você tem o assistente que faz umas poses não tão importantes, e aí tem o intervalador que faz trabalho mecânico, né? No Japão, por exemplo, se o animador é especialista em ação, ele vai fazer todas as cenas de ação do começo ao fim, ele vai fazer efeito, vai fazer arte final, vai fazer tudo. Então, o cara já tem o foco dele, né? Então eu só faço cena de ação. Então tem uma dúzia de filmes, o cara pega uma dúzia de model sheet, uma dúzia de cenas diferentes, papel a rodo e vai lá trabalhar fazendo só cena de ação. Né? Então existem formas diferentes de você criar isso, né?
bem interessante. Né? Isso está sendo puxado um pouco para a animação digital agora, para essa uso do computador bastante e tal, porque hoje você pega uma cena que tem 6 personagens, a gente trabalhando na Amigãozão, e aí tinham equipes de 5 pessoas, né? E nessas equipes tinha um cara que era sempre muito melhor com cenas que o personagem estava só atuando, um cara que era muito melhor com ciclos, né? Então um ciclo de caminhada, sei lá, um efeito de água, o cara era bom. Então ele ficava fazendo só ciclo, o outro ficava fazendo cena com um monte de gente, porque era o que ele gostava de fazer, o outro fazia cena só com uma pessoa. Então acabava tendo esse tipo de divisão, né? Quando eu falo do cinema arte, é porque você faz o desenho animado como um filme, né? Você faz pensando, o produto final do seu trabalho é o filme, né? Você vai fazer uma ótima composição, você vai fazer uma ótima direção de arte, fotografia, você vai pensar no filme. Agora, quando eu falo em série, consumo, produto de consumo, aí o seu produto não é um desenho animado, mas é um dos produtos, né? Por exemplo, no caso do Ben 10, a última coisa que uma criança quer ver é assistir o desenho do Ben 10. Se você procurar na internet as bicicletas de Belleville, você vai achar um monte de cena das bicicletas. Cenas, tomadas, né, cenários, coisas do filme. Procura Ben 10 pra você ver. Eu acho que lá no final do Google, lá na última janelinha, vai ter uma cena do Ben 10 se transformando, sei lá, eventualmente. É muito mais difícil achar uma imagem do filme. Tá? E isso, assim, quase tudo que é feito para série é feito dessa forma. Aí eu vou fazer uma comparação aqui entre a animação 2D tradicional e digital. Primeiro eu vou colocar o tradicional, que eu acho que é bem interessante, assim, você pegar da raiz, né? Esse aí é o Musical, que é um grande nome da Disney, então você pegar 101 Dálmatas, o Mowgli, o Pinóquio, né? Ele tá em todos esses filmes, ele criou praticamente as regras de desenho, como você cria um desenho animado de tal forma, né? Não sei o que, daquele jeito. Tudo coisa do Musical, né? Veio tudo dele. E as pessoas foram anotando, ele era muito meticuloso, então eu gosto de usar a imagem dele em si. E eu tenho muitos amigos que animam hoje excelentemente bem e todos eles têm uma influência fortíssima do Musical, assim, né? Tem até um amigo que chama Evanildo, que eu acho que é o melhor animador brasileiro, assim, dos dias de hoje, eu acho que é esse cara aí. E o desenho dele é igual ao do Musical. Ele é tão viciado no cara, assim, tem uma influência tão grande no Musical, que eu até falei, cara, o Musical morreu e você nasceu, cara. Foi tipo uma continuação, assim. O cara assim, ele leva ferro, assim, o que o Musical falava, né? Obviamente tem as evoluções, mas é isso aí. Quais eram as ferramentas, né, do animador tradicional? Então você tem a mesa de luz, com aqueles pininhos ali em cima. Inclusive, o nome desses pininhos são furos Acme, né? Então vocês lembram da Warner Brothers, dos Looney Tunes, falando de Acme, buraco Acme, não sei o que. Desse furador aí, né, que é uma indústria que criou esses furos, que criou os furadores, os pegs, né? Os pegs são esses buraquinhos aí, esses pininhos. Tá? Então você precisa de uma mesa de luz, do peg, que é o registro da folha, a folha, o furador Acme, papel, né? Você tem, se vocês olharem aqui no Musical, bem aqui, ó, vocês têm uma folha, essa folha aqui é dividida, geralmente essa folha tem 1 segundo de duração, ou seja, são 24 linhas, né? E ali naquela linha está cada desenho que cada personagem vai fazer, o que ele vai falar, e aí o animador vai anotar para o cameraman onde o cameraman tem que filmar, é isso aí. Então, você vai precisar dessa tipologia, bem organizada. Eventualmente, se você está na década de 90, né, ou em diante, você tem
scanner, né? Que você vai pegar uma tag no scanner e escanear desenho por desenho nesse scanner. Então, você tira a necessidade de uma câmera, de uma filmadora, né? Aí você precisa do acetato, você precisa da tinta, né, do pincel, são ferramentas que a animação tradicional vem eliminando, né, com o uso do computador. Logo eles... Quer dizer, as produções, hoje existem produções 100% digital, mas tem ainda, por exemplo, tem muita gente que se recusa a desenhar no tablet. Então, um desenho mais bonito no papel, vamos fazer no papel. Não acho errado, eu acho que cada um tem que desenhar naquilo que se sente mais à vontade. Né? Mas, obviamente, aquilo que eu falei, a ferramenta é o desenho, né? Não é o digital ou o não digital. Né? E aí eu trouxe isso aqui que é bem legal. Isso aqui era uma câmera de filmagem de multiplano. O multiplano, se vocês olharem aquelas cenas que a câmera vai se aproximando e as coisas vão saindo da frente, né, o que está na frente aproxima mais rápido, o que está no fundo vai vindo mais devagar, a lua está sempre parada no fundo. A Disney desenvolveu esse trambolho aí, tem 5 metros de altura, o maior que eles tinham lá. Era necessário assim, 8 pessoas para operar uma tralha dessa, entendeu? Os desenhos eram feitos em pranchas de vidro e o desenho mais próximo da grua, né, da câmera, da grua, ele tinha 18 centímetros por 24, né? Mas aí conforme ele ia ficando mais longe da câmera, tinha que ser maior, para caber no ângulo de visão da câmera. E aí ele tinha 40 por 60, entendeu? Era um vidrão assim. Aí chegava a pesar 100 quilos, uma chapa dessa, né? E era tudo pintado com... Alguém assistiu Bambi? O Bambi foi feito na época da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Então eles não tinham tanto vidro para fazer. Então eles tinham que fazer o desenho, o multiplano, pintava. Ah, terminou essa cena? Acabou? Beleza. Limpa todo o desenho do vidro e vamos fazer a outra cena. Então assim, não tem registro físico do Bambi, não existe. Talvez se eles guardaram o último desenho, né? Mas é bem provável que eles tenham usado para outro filme, né? Então, para o tamanho do trabalho que era fazer um troço desse, né? Na década de 40, 60, né? E é legal que como você tinha várias camadas de vidro, e elas eram distantes umas das outras, o vidro criava, né, uma espécie de uma sombra entre um desenho e outro. Então eles tinham que diminuir o máximo a luz, aumentar a exposição. Então cada foto não era plac, e acabou, né? Porque se você estava fazendo uma cena que não era multiplano, você põe o desenho, bate, tira o desenho, põe outro, bate, tira o desenho. Quando era multiplano assim, cada frame levava assim 20 segundos de exposição. Então você ia fazer um multiplano, sei lá, 2 minutos, levava dias. Por quê? Porque você fazia o frame, setava tudo, tirava, fazia outro. E aí, com isso, a produção do filme com multiplano ia ficando caríssima, ia ficando cada vez mais caro. Então, assim, o digital ele não é uma caça às bruxas, né? Tem muita gente que... Eu lembro que quando eu fazia um curso técnico, acho que era 98, 99, tinha um cara na nossa turma que ele era totalmente avesso ao computador. Fazia um curso técnico de desenho, de design, né? E o cara era completamente avesso ao computador. Ele não queria saber de PNG, não queria saber de ter aula de CorelDRAW na época lá que ele fazia. Não queria. Ah, não, esse negócio não é pra mim, tá certo. E assim, o cara acaba não agilizando o processo dele. É uma ferramenta, né? Não é um negócio que vai dominar sua mente, você vai sair falando bits por aí. Não, é uma coisa que vem, né, para ajudar. Inventaram o martelo e a talhadeira, as pessoas começaram a quebrar pedra com o martelo e a talhadeira, não mais com a mão, uma pedra na outra. Né? Então é simplesmente uma questão de evolução. Né? Então, sendo esse o último passo, né, da animação, obviamente você tinha a edição, que o cara pegava, não sei se vocês assistiram aquele filme Chaplin, com o Downey Jr., e ele entra na sala de edição e o editor ele tinha um monte de filme, assim, e ele catava e cortava, passava cola e ia editando filme, né? Naquela época tudo bem, hoje em dia, Final Cut, arrasta, acabou.
Então é muito mais simples, né? Aí eu peguei essa imagem para mostrar a diferença, né? O animador digital, o cara que tem um computador, uma tablet, um teclado e um software. Acabou, já tem tudo que ele precisa, né? Então é muito mais simples, é muito mais fácil de você chegar no seu objetivo. Inclusive, eu morava com um cara que ele era animador na década de 70, né? Ele trabalhou nessas produções, a Turma da Mônica, a Estrelinha, blá blá blá, né? Aquelas coisas feitas no papel e tal. Ele falava, cara, a gente tinha pouco mão de obra especializada, a gente tinha uma grana do governo para fazer, ou uma grana do Maurício de Souza para fazer, e o cara queria ver o desenho pronto. A gente não tinha tempo de ensinar as pessoas, porque o aprendizado de um animador era de 1 ano, 2 anos, entendeu? Para o cara entender todo o processo de animação, para o cara entender tudo como funciona. Aí a hora que ele estava fazendo o filme, se você quer ver se a animação do cara tá boa, o cara vai fazer, sei lá, 10 segundos de filme, sei lá, quanto tempo você demora para fazer um personagem numa pose? Tem ideia, mais ou menos? 1 hora. 1 hora. Então, você vai fazer 24 para fazer um segundo. Então são 24 horas de trabalho, entendeu? Para 3 dias. Exatamente, você vai fazer 3 dias para fazer um segundo. Então, isso sem finalizar, né? Sem pintar, sem nada. 3 dias para fazer um segundo. Depois que você fez aquele segundo, você tem que fazer mais 9. Então, são 30 dias. Então, entendeu? É muita coisa, né? Então, para você ensinar um cara, e aí você filma, aí na época você não tinha scanner, né? Você tinha que filmar todos os desenhos da pessoa presos na mesa. Aí vai filmando, acabou de filmar tudo aquilo, vamos ver se funcionou. Nada, não funcionou, faz de novo. 3 dias do cara foi pro saco. É meio isso que acontece. Então, naquela época, você tinha um aprendizado que era uma curva muito mais deitada, né? Hoje em dia não, você faz 1 segundo, dá o play no computador, você vê, esse segundo aqui tá legal, vou fazer mais 1 segundo. Você faz todo o seu filme, todas as poses principais dos seus 10 segundos, 20 segundos da animação, você pode ver as poses principais rodando na tela, né? É só apertar o play. Então, a curva de aprendizado é muito mais rápida, né? Que seja, você demora 1 hora para o desenho, mas você não demora mais 2 horas para fazer com que o desenho toque na sua tela, né? É uma coisa mais rápida, né? Então, você aprende mais rápido, você produz mais rápido. Para vocês terem uma ideia, certa vez eu estava vendo um blog de um animador clássico da Disney, tradicional, né, não clássico, um animador tradicional, e ele falando que no papel ele fazia 6 segundos finalizados por semana, né? Era um animador extremamente rápido e tal, legal. A produção do meu amigãozão, o animador mais lento fazia 6 segundos por dia, com o desenho já finalizado. Então, a diferença é absurda, entendeu? E aí, se você colocar em valores, que seja, um animador ganha R$20 a hora, o cara vai demorar 1 semana vezes 20, vezes 5, vezes 8, entendeu? Você vai ver quanto não vai custar esses 6 segundos do animador. Agora você pega um animador que faz 1 dia de animação, 8 horas, uns R$160, 6 segundos de animação. Acabou. Então é muito mais rápido, né? Que seja um animador não de cutout, que era os animadores da série do Amigãozão, eram todos de recorte, né? Agora, se for uma animação mais tradicional, você desenha quadro a quadro e tal, você pode demorar, sei lá, 1 dia, vai fazer 2 segundos, 3 segundos, finalizadinhos, bonitinhos, entendeu? Já é um ganho enorme, né? Você triplica a sua produção. E aí, com isso, você reduz o custo da produção em si. Aí a ferramenta, né, do animador digital. Se vocês aqui, você tem aqui a X-Sheet, né, a folha de exposição, onde está lá os desenhos que eu vou marcar, que eu vou desenhar, onde eles estão. Você tem a timeline, você tem o áudio, né, a timeline vai mostrar os desenhos, em que momento, quantos frames. Geralmente, esses dois aqui, eles não são usados ao mesmo tempo. Você acaba usando um para compensar o outro, mas
dá para você trabalhar só em uma das duas. Né? No caso de uma animação tradicional, na animação de recorte, estou falando animação de recorte, não sei nem se vocês fazem ideia do que é, mas eu vou mostrar uma imagem. Tá? No caso da animação de recorte, você nem usa a folha de exposição. Ela não vai fazer diferença nenhuma para você. Né? E aí você tem lápis, tinta, borracha, tá tudo ali, é mais prático, né? Você apaga, risca, pinta no mesmo arquivo. Né? Errou, você tem um backup no servidor, você não tem uma folha de acetato de $2 que você vai jogar fora, entendeu? Pilhas e pilhas de papel, como eu falei, você tem 1 hora de filme, são 84 mil desenhos, 85 mil desenhos, e eles têm que ser feitos. Então, 85 mil desenhos, a quantidade de papel, se vocês tiverem a oportunidade de assistir um filme, o nome do diretor do filme é Winsor McKay. Ele é dito como o pai da animação moderna. Né? Ele era um quadrinista no início do século, em 1915, 1910. Ele tem uma série que chama Little Nemo in Slumberland, que é clássica, já tem desenho animado japonês, né, dessa série e tal. E ele quis provar para os banqueiros, né, que ele podia tirar dinheiro com o desenho animado. Então, por isso que a galera chama ele o pai da animação moderna, porque ele catou e falou, não, quadrinho beleza, mas a mídia do momento é o cinema. Então vamos fazer desenho animado pro cinema. E aí antes dos filmes do Chaplin, tocava o filme do Winsor McKay, né, tocava o filme do criador da Betty Boop, que eu esqueci o nome dele, que também é o mesmo criador do Popeye, e por aí vai, né. Então, esse filme dele, se eu não me engano, não sei nem se tem um título, assim, o filme, mas é uma história do Winsor McKay, ele mostrando para os banqueiros, e é bem legal, porque ele é tudo cinema mudo, né, então ele escrevendo na lousa, assim, no flip chart, sei lá, escrevendo no flip chart, e aí ele faz assim, aí corta. Eu vou mostrar para vocês que é possível fazer esse desenho se mover. Né? Aí volta para a animação e ele está explicando para os caras, todo mundo fumando de terno na sala, né? E aí ele, agora eu preciso de papel, tinta, e aí mostra a galera empurrando galões e galões de barris assim, de tinta para dentro da sala dele, carrinhos de mão cheios de papel. Né? E aí ele criou uma máquina que faz a visualização da animação, que é uma roleta, ele usou uma máquina que os desenhos ficavam presos nessa roleta, aí ele via a animação acontecendo, né? E naquela época não tinha acetato, né? 1914, o primeiro filme dele, se eu não me engano, 1914, um cenário, ele desenhava em todos os frames, entendeu? Não tinha separação do personagem, do cenário. Então cada vez que ele desenhava o personagem se movendo, ele desenhava a montanha, a árvore, a água, ele desenhava tudo, né? E inclusive tem um filme dele que chama Gert, o dinossauro, que a Gert sai dentro de uma caverna e ela começa a destruir o cenário, porque ele não aguentava mais desenhar cenário, entendeu? E ele fez sozinho isso aí. Né? E dizem que é o primeiro filme de interação homem e animação, porque ele se filma depois entregando uma maçã para Gert, e aí ele faz o show, e era um show, ele ia apresentar, fazer uma turnê com esse desenho. Né? Então é bem interessante, assim, obviamente que vocês vão assistir hoje, vocês vão falar, que coisa chata, né? Mas tem coisas muito bonitas, assim, muito interessantes. Era muita experimentação, né? Mas que nem você vai ver uma animação do McLaren, né, por exemplo. É muita rabiscação de película, né? Mas alguém criou alguma coisa para, por exemplo, no Star Wars, a galera pintar a película e fazer o sabre de luz. Né? Dali saiu alguma coisa, né? Então é interessante ver essas coisas. E essa animação do Winsor McKay mostra todo o processo, todo o trabalho que é, e ele faz um filme curtinho, assim, é muito legal. Bom, aí voltando para a animação tradicional, óbvio, eles tentaram acelerar a produtividade, porque o desenho animado começou a ser apresentado em todas as aberturas de filme, né? Noticiário, a galera ia ver noticiário no cinema, ia ver jogo de futebol, de rugby, de futebol americano, eles iam no beisebol, né? Eles iam no cinema. E aí antes disso tinha desenho animado passando, né? E aí teve uma galera que saiu da Disney falando, não, é o seguinte, o desenho animado não tem que ser igual à realidade. Porque a Disney estava fazendo aquela Branca de Neve toda fofinha, né? Dançando em cima de rotoscopia e tudo mais. Os caras falaram, não.
desenho animado tem que ser desenho animado. A galera tem que olhar, rir, achar o máximo, né? Tem que ser tipo os anões, não igual a Branca de Neve. E aí, esses caras, eles fizeram uma dissidência da Disney, uma diáspora de animadores. E aí foi dali onde surgiu a Hanna-Barbera, onde surgiu essa empresa, a UPA, né? United Productions of America, um negócio assim. E eles vieram com essas ideias. Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse desenho, ele é muito legalzinho. Ele é feito em cima de um poema. É um menino que nasceu e não conseguia falar palavras, ele só falava boink. E aí os pais dele ficam malucos, acham estranho e mandam ele no lotor. E é tudo rimado, é tudo com rima, é muito bonitinho. Só que é legal assistir em inglês, acho que nem deve ter em português no YouTube. Mas é legal assistir em inglês, assim, pegar. E se vocês olharem, o que eu falo da aceleração da produtividade, né? Você vê que o cenário não tem cor, é um papel de uma cor só. E aí ele é todo desenhado com linhas, entendeu? E acabou, resolvido, a composição do cenário é essa. Você faz uma estrutura meio abstrata ali, mas que lembra alguma coisa. Os personagens são todos recortados, né? Então se o personagem anda, a perna dele é separada do corpo, então ele tem a animação só da perna. E o personagem, o corpo dele fica por cima da perna. Aí ele só fica trocando desenho de perna. O desenho do corpo já está feito e não precisa fazer mais. Então eles vão acelerando a produção dessa forma. Né? E aí esses aqui são mais recentes. Mas se vocês, não sei se vocês já se incomodaram com isso, mas por que diabos todos os personagens da Hanna-Barbera têm gravata? Vocês já repararam nisso? Se não tem gravata, tem gola. Né? E se não tem gola, a cabeça é bem separada do resto do corpo. É justamente por isso. O corpo era desenhado uma vez, o personagem estava falando, só a cabeça mexia, então só vamos desenhar a cabeça. Aí pegava o acetato, pintava a cabeça, para não dar diferença da tinta, né? Então, por exemplo, você vê esse cachorro aqui, não sei o nome. Né? Ele tem essa gola para justamente, se for só o corpo dele e tiver acetato com cor diferente, se essa corzinha, assim, quando foge aí, pintaram, se o cara errar na composição da cor, botar mais vermelho do que tinha que ter posto, já vai dar uma diferença crucial. Assim. E aí eles tiveram essa solução, vamos botar golinha em todo mundo. Então os Flintstones, por que todos os homens têm a boca separada, né? Tem essa marca de barba? Porque, obviamente, você pega personagens que são parecidos, você coloca a mesma boca por cima do nariz, acabou, vai estar resolvido. Você tem várias animações de cabeça, várias animações de boca, e aí você bota a cabeça assim, troca só a boca. Aí bota a cabeça assada, troca só a boca. Então eles foram achando formas, né, de agilizar a produção. Se vocês tiverem a oportunidade também, não sei se vocês estão anotando, tem um diretor de filme, ele dirigiu aquele 12 Macacos, ele dirigiu um monte de filme do Monty Python, aquele Monty Python em busca do cálice sagrado é dele. Tá? Ele chama Terry Gilliam. Ele tem um vídeo no YouTube mostrando como ele fazia os cutouts do Monty Python. E aí como ele fazia os cutouts dele, assim, é muito legal, cara. Ele tinha assim, pilhas e pilhas de revista velha, máquina de Xerox no estúdio dele, tesoura, fita adesiva e acetato. E o cara ia fazendo recorte e colagem, que é sensacional. Para vocês entenderem o conceito do cutout, né, que é da animação de recorte, esse filme aí é bem didático. Assim, ele tem 15 minutos, ele começa fazendo um monte de palhaçada em cutout, aí ele mostra filmes dele, explica, né, como funciona, faz um filme e aí apresenta o filme no final. É muito legal, é um filme curtinho, 15 minutos, não dói muito assistir, se vocês manjarem de inglês também, vale a pena pra caramba assistir. Terry Gilliam é o nome dele. E o cara é bom, ele tem bastante filme legal, assim. Aí, outra coisa que as pessoas usavam muito pra economizar na animação, mas vocês já repararam que todos os Thundercats usam o mesmo macacão de wrestling? E o formato do corpo deles é sempre o mesmo, né?
Então você tem a perna atrás do macacão e acabou. Não tem diferença de cor, entendeu? Você tem todos os personagens são iguais. O He-Man, todo mundo tem a tanga peluda. Todo mundo. É só fazer arte final em cima. Aí se você fizer arte final azul é o esqueleto, se fizer arte final vermelho é o He-Man. Se fizer arte final marrom claro é o mentor. Todos eles têm o mesmo corpo. Então o que eles faziam? Eles contratavam um animador, o cara fazia o Gato Guerreiro. O He-Man subindo no Gato Guerreiro é sempre a mesma animação. O Thundercat puxando a espada é sempre a mesma animação. E eles comiam quase metade do episódio com essas cenas, né? Eles crescendo e tal, é sempre a mesma animação, né? E aí os personagens secundários, se você for ver, o formato do corpo é diferente, é igual. Por quê? Porque justamente o cara fazia uma animação do cara correndo, a gente precisa do Pantro correndo, não do Lion, beleza. Aí pega o finalista, o cara finaliza a animação do Pantro correndo. Uma vez que está finalizado, beleza, demite, o cara finalizou, já demitiu o animador, é só trabalho de edição. Né? Pega aquele desenho, bota ali, reduz, xeroca, qualquer coisa assim. A década de 80, a Silverhawks, não sei se vocês já viram esse desenho, mas é Thundercats. É o mesmo formato, os personagens têm a mesma estrutura corporal. Isso porque você não sabe. E assim, você vai indo cada vez mais longe. Por exemplo, você pega um desenho animado japonês, né? Você tem aquele negócio, eles contratam um estúdio para fazer um desenho lindo, desse tamanho. O cara pega a câmera e fica filmando assim. Só abaixando devagarzinho. E assim, o mais econômico ainda, eles não fazem multiplano. Se vocês olharem, são raros os desenhos japoneses que tem multiplano. Você vai ver aquela coisa, se aproxima aqui assim e as coisas vão saindo do lugar, não tem. Né? É uma perspectiva em 45 graus ali, e o cara vai passando e está resolvido. Um desenho, outro que se mexe. Né? Aí depois eles contratam um estúdio mais caro, faz uma animaçãozinha de luta, e acabou. A luta tem animação boa, os personagens falando é assim, quem está falando está de costas, e quem está ouvindo fica com o olho aberto, assim, e só está resolvendo a animação, né? E eu acho isso até mais digno do que o Marvel na década de 70, acho que é 60. 60. Que é papelzinho que faz isso. Né? Eu acho até mais digno, porque são desenhos sensacionais. Os japoneses são desenhos lindos. Você poderia moldurar a tua casa facilmente. Aí, falando do processo do digital, né? Vocês chegaram a ver essa animação no capacete, no personagemzinho andando e tal. Essa animação, existem recursos que você vai usando para fazer com que a sua animação fique mais fácil de ser concluída, né? Por exemplo, traço. Se eu fizer traço no personagem, eu vou ter que desenhar o traço cada vez que ele estiver numa posição que vai ficar feio o desenho. Vocês podem ver, naquele canal Boomerang, tem muito desenho feito em animação de recorte digital, que você vê o traço se posicionando de um jeito meio esquisito, você fala, nossa, que coisa tosca, né? Por quê? Porque o cara era uma produção de alta produtividade, né? E os caras não paravam para arrumar o traço e tal, então faz muito isso. Então, eu quero fazer um negócio, tem que ser rápido, mas tem que ser bonito ao mesmo tempo, não preciso ficar desenhando de novo. Um recurso, por exemplo, é tirar o traço. Né? Aí você trabalha com contrastes, né? Então, quando você precisa de um traço, você põe. Né? História em quadrinho, o pessoal usa muito isso. Tem uma quadrinho do Homem-Aranha, acho que da final da década de 90, que ele pega 4 uniformes diferentes, um todo preto, uma mochila, um não sei o que, são 4 Homem-Aranhas diferentes. E o todo preto, ele é todo preto mesmo, ele é um vulto. E aí, para mostrar as posições dele, que às vezes o cara não era um bom desenhista, não fazia uma silhueta agradável, ele fazia uma posição que a mão estava aqui e tal, ele tinha que fazer uma linhazinha branca ou azul ali, para destacar o personagem. Obviamente que no desenho, como está tudo se mexendo, você evita mais, né? Então, uma coisa que é legal pra caramba assim, do desenho animado é, se a silhueta é boa, né? A silhueta que eu digo é você olhar o desenho, o personagem, se ele for de uma cor só, você consegue reconhecer quem é. Né? Se a silhueta da pose dele é boa, você não tem tanta necessidade de colocar uma linha.
ali e tudo mais, entendeu? Então são recursos que você vai trabalhando, mais uma vez, você pensa, volta lá atrás no lance do arquiteto. O cara pensa, bom, a minha produção está sendo feita dessa forma, então existem algumas coisas que eu não deveria fazer, existem outras coisas que eu preciso fazer. Então você está pensando lá atrás, porque na hora de executar, você vai executar de uma forma com o menos erro possível. Né? Que é o que eu falava pro diretor lá do Rio de Janeiro, né? A gente conversava bastante. Mas, pô, cara, você desfaz muita cena, né, cara? Você pega uma animação de uma cena de 20 segundos, você manda o cara refazer o cenário, você manda... Cara, é que nem, sei lá, eu vou na tua casa, faço uma parede, eu monto a parede, construo a parede no meio do teu quarto, aí você vira e fala, na verdade essa parede aqui tem 2 metros pra lá. Não, eu vou derrubar a parede e erguer ela de novo, entendeu? É o mesmo trabalho, sabe? Obviamente que vai envolver muito menos pó e vai envolver muito menos martelo, mas ainda assim é um trabalho que você vai gastar de novo, né? Sei lá, você pega um animador aí que o cara custa R$100 a hora, e aí? Vai pedir pro cara refazer uma cena que ele já fez, cara? Qual o preço do cara? Entendeu? Então você não pode refazer tanto, né? E acontece muito, então, por exemplo, uma coisa que acontece muito na animação é o diretor, ele não sabe o que ele quer, até que ele veja aquilo aparecer na frente dele. Né? Então ele está olhando, e digital é muito fácil, né? Esse cara puxa um slider para cá assim, do verde vai pro vermelho, legal. Aí ele usa isso abusivamente, entendeu? Tá verde, mas tenta roxo. Não, roxo, tenta amarelo. Não, mas peraí, renderiza, vamos ver como é que tá. Aí renderiza, tem um filme bonitinho, vai lá, assiste filme. Não, vai, tenta verde de novo. Pô, mas você já usou o verde, não, mas mais amareladinho. Sabe? Pô, você não teve um processo de design, você não teve um processo de criação para isso, né? Onde você deveria ter feito, né? Então, isso é legal pensar, né? Por exemplo, esse personagem, vocês olharem o braço que está lá atrás é escuro, né? Ele é mais escuro. E ele sempre, o braço que está para trás vai ser sempre escuro. É um jogo de design. A perna é a mesma coisa. Se está para trás, é escuro. Né? Se o personagem vira para cá, aí o escuro vai para trás. Por aí vai. Então você determina isso, né? No começo. Aí esse também é um outro recurso, porque aquele desenho ele era assim, todo desmontadinho, recortadinho, com as bordinhas aparadas, com pivôzinhos, né? No lugar que as rotações das juntas e tudo mais, né? E aí você consegue agilizar a produção dessa forma, porque, por exemplo, enquanto o meu personagem não esticar o braço, eu não preciso trocar de desenho. Eu fico fazendo isso aqui com o braço do personagem até que chega uma hora que eu preciso esticar, aí você troca de desenho, faz um desenho novo com o braço esticado. Se eu faço um design que não tem essa quina, por exemplo, do cotovelo, aí eu poderia ter dividido o braço em 2. E aí não precisaria desenhar mesmo. O braço estica, o braço dobra, você pega o mesmo desenho e faz assim. Né? Então, são recursos que você vai trabalhando e usando para chegar numa velocidade de produção. Né? Eu já ouvi assim, de gente conseguir fazer 12 segundos por dia. Né? Acho que o máximo que eu vi era 16 segundos por dia. O cara sentou às 8 da manhã, 6 da tarde o cara foi embora, tinha 16 segundos prontos. Bem acabadinho, bonitinho e tal, nada errado. Né? Dá para fazer isso, né? Dá para reaproveitar muito o desenho. Você fez um dedo assim, aí quando você quer apontar, usa sempre o mesmo dedo. Né? Só trocar o desenho sempre. Então, agiliza muito a produção. E no caso da animação tradicional, também, você tem uma animaçãozinha que você fez o traço do personagem, obviamente você não tem como fazer de outra forma, se não desenhar, né? Mas, por exemplo, se você faz em linha não sei o quanto você entende de software de vetor, mas o software de vetor, se você faz uma linha, você pode editar ela, né? Aí você edita essa linha com ferramentas de Bezier e tudo mais. E se você está fazendo uma animação, você faz a arte final toda em vetor, você pode fazer em linha, em vez de você desenhar de novo, você puxa o Bezier para cá, pronto, já resolveu o seu intervalo. Então, tem como se você estivesse trabalhando com barbantes. Aí depois no final você só pinta tudo, passa um bolinhozinho de tinta ali, pronto, pintou tudo.
agiliza muito, né? Aqui. Aí assim, eu gosto sempre de falar um pouco do desenho animado no Brasil, como eu falei um pouco no começo. O desenho animado no Brasil ele tem produções acontecendo anualmente, tá? Todo ano tem pelo menos uns 5 curtas sendo feitos, 10 curtas. Sempre, sei lá, se você está no meio do desenho animado, você sempre vai conhecer alguém que está fazendo um curta, né? Seja ele por edital, seja ele por investimento pessoal, né? O investimento pessoal é um pouco mais complicado. Por exemplo, o edital dá 60 mil, por volta de 60 mil reais para um filme de até 15 minutos. Né? É muito bom. Tá? As pessoas acabam colocando dinheiro no próprio bolso. Né? Acaba tendo investimento pessoal nisso aí. Porque eu tinha um amigo que ele fez um curta, chama O Despejo. O nome dele é Sérgio Glemes. Se vocês tiverem a oportunidade de procurar na internet, vocês acham. Um curta lindíssimo, uma direção de arte sensacional. Ele ganhou 60 mil reais para fazer esse filme, né? Aí ele falou, cara, eu orcei com todas as empresas que fazem profissionalmente, né? Eu cheguei para um animador e falei, cara, quanto que é o seu segundo de animação em papel tradicional? Né? Cara, tanto. Então beleza. Anotava. Ele falou que ele fez o orçamento, aí ele viu que dava pelo menos o dobro. O filme de fato custou 120, 130 mil reais. Né? Aí ele chegou para essa galera e falou, esse cara pediu tantos por cento, cara, do que você me pediu eu posso pagar isso. O resto é cota do meu filme. Que aí quando a gente entrar no edital, se o filme render 3 mil reais, eu pego, divido os 3 mil reais entre todo mundo que trabalhou. O filme dá um patrocínio e não sei o que, deu um computador, eu vendo o computador, dou dinheiro para quem participou. Muita gente fala, não, desencana, bota meu nome lá e tá resolvido, entendeu? Porque o investimento pessoal é grande. Né? Ele falou, eu tive que parar de trabalhar, eu só fazia o curso. Um outro amigo agora me contratou para fazer a direção de arte do filme dele. Por quê? Porque é a mesma coisa, ele ganhou esses 60 mil reais do incentivo da Petrobras, ele está fazendo o filme, aí ele falou, nossa cara, se a gente não contratar alguém para fazer direção de arte, a gente não vai conseguir parar, largar os nossos empregos para fazer esse filme, né? Porque tem que ter mais investimento pessoal aqui do que financeiro, porque o financeiro não dá para nada. Né? Mas, por outro lado, se você conseguir otimizar bastante a produção, né? Não quero fazer animação tradicional, fazer cutout, fazer digital, você vai reduzindo muito o custo, né? Um filme que nem esse meu amigo fez um filme de 12 minutos, se não me engano, 120 mil reais. Filme completo, inclusive com os DVDs para entregar para a galera. 120 mil reais. Se você tivesse feito, sei lá, talvez ele fez no tradicional, papel, acetato, como manda o protocolo. Se ele tivesse feito digital, ele gastaria aí talvez uns 2 mil reais em software, 3 mil reais em software, né? E a produção dele custaria muito menos, porque um animador, em vez de fazer 6 segundos em uma semana, faria em um dia. Né? E aí o cara teria um segundo muito mais barato. Né? Então as pessoas teriam que dar muito menos de si e muito mais profissionalmente ali no trabalho dele. Né? Mas isso acontece muito. Editais, né? Tanto editais para cinema, longa-metragem, curta-metragem, média-metragem. Se vocês ficarem no site da Secretaria da Cultura, do Ministério da Cultura, não sei de que cidade vocês são, mas geralmente as cidades abrem leis de incentivo. Em São Paulo é um pouco mais complicado, porque como tem muita gente, e tem muita gente querendo dinheiro, a prefeitura faz mais concursos do que aceita projetos bons. Né? Vamos fazer um concurso, aí entra 2 milhões de participantes só para a cidade de São Paulo. Aí tem que fazer um concurso, né? Fazer uma seleção muito mais rigorosa, né? Do que, por exemplo, sei lá, você pega uma cidade, estou fazendo agora um filme para a cidade de Jacareí,
A gente teve que apresentar uma qualidade de filme para eles, né, obviamente, eles não aceitam qualquer coisa, mas a concorrência é muito menor. Né? A cidade de Jacareí ofereceu, deu lá uma grana para fazer um filme, uma parte desse filme vai ser animação. Então, você consegue chegar mais fácil, né, nesses incentivos. Tem cidades que são conhecidas por investir, né, na cultura. Né? Santo André é uma delas, eu acho que São Caetano também. Então, dependendo de onde vocês são, talvez até vocês encontrem, né, esse tipo de incentivo. Tá? A série de animação, agora deu uma gelada no mercado, não sei porquê, mas deu uma parada. Recentemente estava acontecendo aí a série do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que já está pronta. Foi produzida no mesmo estúdio que produziu o Meu Amigãozão, né? Era uma série menor, tinha acho que 26 episódios, mas obviamente episódios maiores, né? Mais longos, né? O Amigãozão era um episódio de 10 minutos, o Sítio acho que são episódios de 18, 20, alguma coisa assim. Né? E era uma parceria entre uma empresa daqui de São Paulo, essa empresa do Rio, e a grana era da Globo. Né? A Globo tem direito, né, sobre o Monteiro Lobato, então eles acabaram investindo nessa série. Provavelmente vai sair boneco, vai sair quebra-cabeça, vai sair um monte de coisa. O desenho tá bonito. É Bem bem aproveitar, porque daqui a pouco 70 anos de... vai ser em menos de 10 anos. Já tá perto, assim. A última vez que eu estava pensando em fazer alguma coisa com o Monteiro Lobato, faltava quase 20 anos, assim, né? Vai ser legal, porque o Monteiro Lobato tem histórias sensacionais, assim. Dá para fazer bastante coisa com a produção dele, é bem legal. E, inclusive, isso é uma saída bacana. Você pegar textos de pessoas que morreram há 75 anos, ou mais, né? E fazer versões, né? Baseado numa obra dele, porque isso aí você não paga nada para ninguém, tá? Sei lá, você pegar, hoje em dia é muito comum ter iPad, você vai lá naqueles e-book do iPad, tudo quanto é literatura antiga, de 100 anos para trás, tudo de graça. Você pega, baixa, lê, olha, legal, posso fazer uma história com isso. Né? Dá para criar bastante coisa em cima disso. Então, série deu uma baixada, acho que agora não estão produzindo nada, parece que tem algumas séries que estão começando a serem produzidas. Né? Tem a Vivi Vira Vento, mas é um diretor muito bom. Ele fez um filme chamado Garoto Cósmico. É um filme nacional, animado, tem bastante coisa digital, bastante... Eu não sei qual foi o software que ele usou, mas tem muita coisa digital. Mas o cara é excelente. Publicidade, né, que é o grande filão, assim, é o que dá dinheiro, mas dá dor de cabeça pra diabo. Assim, você vai fazer um trabalho para publicidade e o cara vai falar, legal, cada 2 minutos de animação para depois de amanhã. Como aí, cara? 2 minutos de animação tá pelo menos 2 meses trabalhando sozinho. Você tem que contratar uma equipe de 20 animadores para fazer 2 minutos para você amanhã, sabe? Mas eles oferecem, assim, costuma se pagar muito bem, assim, na publicidade. Mas, como quase tudo que é seleto no Brasil, você tem um grupo muito fechadinho, né? Fulano de tal que conhece não sei quem, que conhece você e que te indicou. Né? Aí você, legal, vamos lá. Aí você passa, sei lá, 10 anos da sua vida não dormindo, e aí você desiste, e aí um outro jovem de 20 anos resolve trabalhar com publicidade de novo. Né? É um mercado que tem muito giro de profissional também. Né? Tem que aguentar o trampo dos caras, né? Que é um negócio bem pesado. Institucional, sei lá, talvez 50% das animações que eu fiz foram institucional, tá? Ou até mais talvez, porque às vezes tem uma empresa que quer fazer um vídeo para apresentar um produto para um nicho específico de mercado numa feira. Aí você faz um vídeo institucional, não vai ser divulgado, não vai ser veiculado, mas ele vai estar na feira. Aí você vai passar na feira, na frente de uma tela de LCD e o seu vídeo vai estar passando ali. Ou então, sei lá, você vai fazer um vídeo de agradecimento aos funcionários, existe isso também. Hoje estão começando a
fazer um negócio que o pessoal está fazendo muito, que é vídeo de retrospectiva de casamento, animação. Mas assim, paga-se muito pouco. Né? Eu acho assim, que até é um tipo de animação que as pessoas não deveriam aceitar fazer. Porque paga-se assim, coisa de 5 minutos de animação, R$2.000. Não dá. Fazer 5 minutos de animação é 2, 3 meses trabalhando. O cara quer casar daqui 2 semanas e quer fazer um filme assim. Aí você me fala, cara, você não quer animação. Você quer gastar R$2.000 em pastel. Né? Não dá pra fazer, assim, é inviável. Né? Financeiramente, produção. Agora, você vira e fala, não, cara, eu vou fazer uma retrospectiva pra você, mas eu vou fazer uma retrospectiva que tem personagens, que seria mais uma animação de PowerPoint bem feita, né? Uma animação bem, uma espécie de um slideshow bem acabado. Você não pode chegar a chamar de animação, porque a animação para você exige muito trabalho em cima, né? Exige muito raciocínio, exige muito você entrega muito de si para fazer um personagem ter personalidade. Né? Então, é um mercado que está meio que deturpando assim, o mercado de animação. Ah, mas o personagem mexe o cabelinho. Mexe o cabelinho, mas não mexe o cabelinho, cara. É um mercado um pouco mais cruel. Né? Por isso que eu nem pus aqui, porque acontece muito. Paga-se pouco e, sei lá, com o que eles pagam não dá para você investir muito tempo de você para fazer um negócio legal. Tá? É quase que um desabafo por parte de animador, né? Porque é difícil fazer um tipo de trabalho assim. E o e-learning, que teve uma época que um boom enorme de e-learning, sei lá, virou quase farmácia, assim, tinha gente querendo fazer e-learning direto. Eu trabalhei muito com e-learning, né? E o legal do e-learning é que, assim, como geralmente é para empresa que tem um retorno legal com o funcionário ou com o cliente e tal, o e-learning ele é focado em ele paga bem, ele usa programação, ele usa roteiro, ele tem toda uma estrutura de desenho animado e o diretor de animação não vai despender muito dele ali, né? É uma coisa um pouco mais simples, dá para ser feito, é uma coisa bem legal de se fazer. Sei lá, até o ano passado o e-learning era muito usado. Hoje estão usando muito e-learning agora em Android, iPad, está começando não é começando a surgir, surgiu, né, no começo desse ano, um mercado muito forte, graças ao iPad ou ao tablet da Galaxy, essas coisas. Android é uma facilidade muito grande de você chegar num joguinho, numa mídia interativa, né, que exige muito de animação, jogo, né, essas coisas exigem muita animação. Então, hoje o boom, assim, o grande filão do mercado, além da publicidade, são esses joguinhos aí. Esses mídias interativas, animação de logotipozinho, os aplicativos de iPhone, iPad, Galaxy, né, Tab, essas coisas. Tem sido usado muito disso aí. Antes de abrir para perguntas, eu queria mostrar para vocês um pouco do Tumum, rapidamente. Essa ceninha estava lá no Rio, eu estava falando da grua, né, da mesa do Walt Disney, e aí eu queria mostrar aqui alguns recursos do Tumum. Vou passar bem rápido, tá? Não quero fazer propaganda do Tumum nem nada, mas mais por questão de apresentar o uso dele. Tá? O Tumum ele tem uma tela toda configurável, então você pode aumentar aqui, você pode destacar janelas, né? Você pode devolver janelas nos lugares de origem. Então
Então ele é bem editável. Eu acho que hoje em dia poucos softwares não são, né? E ele é bem diferente de muitos softwares de imagem. Então, sei lá, às vezes o cara é desenhista, fez alguma coisa no Flash, eventualmente, e aí parte para o Tumbum, abre o Tumbum e fecha. Porque ele é bem diferente, assim, ele tem as ferramentazinhas, legal, tem o Play, né, tem a Timeline, mas a ferramenta de zoom dele já é diferente dos outros programas. Ou você pega o ícone ou você usa atalhos que são, sei lá, 1 e 2. Né? Você tem câmera, você tem ambiente 3D, né? Então, por exemplo, cada desenho que eu criei, cada plano, né, dessa minha animação, ele está aqui destacado, você pode ver aqui, né? Esses planos são desenhos separados, né? Assim como, por exemplo, eu estou trabalhando na minha animação, o personagem A está num acetato, o personagem B está num acetato, o cenário está numa peça de vidro, né? No Tumbum você tem esses desenhos. No caso desse desenho aqui é tudo feito no Photoshop e importado no Tumbum, tá? Para dar esse acabamento com textura. Porque o Tumbum ele é um software de vetor, né? Ele trabalha com vetor. Então, se vocês já tentaram trabalhar com vetor, por exemplo, no Illustrator, e quiseram colocar uma textura, vocês veem que o modo de trabalho é muito diferente. Se você vai editar essa textura, você tem que abrir o editor de bitmap, voltar para o Photoshop, no caso, ou o que seja, trabalhar ali, depois você volta para o Illustrator. Então é todo burocrático. Então o Tumbum ele também tem esse recurso de trabalhar com o bitmap, mas ele é um software em vetor. Então, se você quiser usar uma imagem com textura e tal, você usa, mas você não consegue editá-la. Tá? Você trabalha com ela linkada a um arquivo que já existe. E aí esse arquivo pode ser editado, mas aqui no Tumbum você não edita uma imagem de bitmap. Tá? Essa cena aqui, tá passando aí. Se vocês olharem, os prédios da frente saem mais rápido, e aí à medida que a câmera vai se aproximando do GF Bank, os prédios vão se distanciando um pouquinho, o fundo está meio estático, né? Se mexe muito menos do que o banco, por exemplo, e aí tudo sai até que no final você tem só o logotipo do GF ali. Né? Então, como que eu faria isso? Existem duas formas de fazer. Você pensa na animação, sai arrastando as peças no Flash, é um recurso fazer isso no Flash, você não tem um ambiente 3D no Flash, por exemplo. Então você sai arrastando as peças para fora, né, aumentando elas em proporções diferentes. Né? Aqui, no caso do Tumbum, você tem uma tela de perspectiva e você consegue ver que os arquivos, os desenhos, eles estão dispostos no eixo Z, independentemente. Você pode ver que são papeizinhos, né? As nuvens estão separadas, os prédios, cada um em um nível diferente. Né? E isso cria essa ilusão do tridimensional que eu quero. Em momento algum as peças giram, tá? E elas não têm 3 dimensões. Dá para construir isso? Dá, mas não é o forte do Tumbum. O Tumbum não é um software em 3D. Então, eventualmente, eu quero fazer cenários em 3D. Faz um software em 3D, né? Maya da vida, anima o cenário, pensa na câmera e tal, legal. Exporta um filme, traz para o Tumbum e aí você bota o seu personagem em 2D. É um trabalho muito menos cansativo se você fizer dessa forma, do que você catar, exportar o modelo 3D do Tumbum e aí você trabalhar o Tumbum com 3D. Não, só a NASA vai ter uma máquina que consiga renderizar um filme desse. Então é legal pensar cada um no seu lugar. Né? Então você tem recursos digitais para poder trabalhar com isso. Esse aqui é um exemplo do multiplano, mas você pode ver assim, clássico. Desenhos
vai salvando na timeline, à medida que você vai trabalhando, você tem a sua animação feita. E obviamente existem algumas coisas que o Toon faz automaticamente, por exemplo, intervalos, né? Automáticos e tudo mais, você controla curvas, em quase todos os softwares de animação você tem esses recursos, bem visual, né? Então é bem legal, assim, acho que é uma ferramenta bastante